Iremos apresentar um experimento sobre pilha. O nosso grupo é composto por mim, Nádia Dandara, Ilana Mariano, Lauane Neres, Pedro Henrique e Gabriel Carolino. Bom, antes de mostrar o nosso experimento, irei falar um pouco sobre o que é pilha, como ocorre e por que ocorre. Bom, a pilha é um dispositivo no qual ocorre produção de corrente elétrica a partir de energia química oriunda de uma reação de óxido-redução. Isto é, uma espécie do reagente perde elétrons à oxidação, enquanto outra espécie ganha elétrons à redução. Resumidamente, pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos presentes em sua estrutura. A oxidação e a redução são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química em que há transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominado de reação de óxido-redução ou redox. A oxidação ocorre quando a espécie química perde elétrons para outra, ficando com a carga mais positiva, isto é, o seu NOx aumenta. O nosso elemento será representado pela letra X. Então, a oxidação X que transforma elétrons mais X mais. A espécie X perde elétrons e transforma-se em um cátion. E a redução, por outro lado, é um ganho de elétrons de uma espécie química, com a consequente diminuição do NOx. E esse nosso elemento ele será representado pela letra Y. Então, a redução Y menos mais elétrons transforma Y. O ánion Y menos ganha elétrons e transforma-se em uma espécie neutra Y. Visto que os átomos e os íons de certas substâncias só sofrem a redução porque a outra espécie química reagente perdeu elétrons, sofrendo a oxidação, esses átomos ou íons são então chamados de agentes oxidantes, pois foram eles que causaram a oxidação da outra substância. O contrário também é verdadeiro. A espécie química que oxidou causou a redução da outra, por isso ela é denominada de agente redutor. Componentes básicos de uma pilha. Os componentes básicos de uma pilha são ânodo, eletrodo negativo no qual acontece a reação de oxidação, ou seja, a perda de elétrons. Cátodo, eletrodo positivo no qual acontece a reação de redução, ou seja, ganho de elétrons. Solução eletrolítica, ponte salina ou um material condutor como uma barra de grafita é o meio pelo qual os elétrons cedidos pelo ânodo chegam até o cátodo. Princípios do funcionamento de uma pilha. O funcionamento de uma pilha ocorre a partir dos seguintes eventos. Primeiro princípio, oxidação do ânodo. O metal que está no ânodo, por apresentar maior tendência de perder elétrons, transforma-se em um cátion, como observamos na equação abaixo. Zinco está transformando 5,2 mais 2 elétrons. Segundo princípio, redução do cátodo. Os cátions que fazem parte do material presente no cátodo, utilizaremos cobre como exemplo, ao receberem os elétrons provenientes do ânodo, transformam-se em cobre metálico, como podemos observar na equação abaixo. Cobre 2 mais 2 elétrons transforma cobre. Estamos falando isso porque em 1833 o cientista John Frederick Daniel, nasceu em 1790 e morreu em 1845, construiu uma pilha formada por 2 eletrodos separados em 2 semicelas. Como se pode ver na representação abaixo, um dos eletrodos foram uma placa de zinco metálico. O zinco que está no estado físico sólido, mergulhada em uma solução que continha cátions zinco. Zinco 2+, que está no estado físico aquoso, como uma solução de sulfato de zinco.
ZnSO4, que está no estado aquoso. Já o segundo eletrodo era formado por uma placa de cobre metálico, que está no estado sólido, estado físico sólido, mergulhada em uma solução que continha cátions de cobre, que é o Cu2+, no estado físico aquoso. Como uma solução de sulfato de cobre, CuSO4 no estado físico aquoso, esses dois eletrodos eram interligados por um circuito externo com uma lâmpada cujo acendimento indicaria a passagem de corrente elétrica. Além da lâmpada realmente acender com o passar do tempo, ocorreram outras mudanças no sistema, que foram: a placa de cobre aumentou de massa, a solução de sulfato de cobre era azul inicialmente e foi ficando mais descorolada. Entendendo esse experimento melhor, um ânodo de zinco, formado por uma placa e imerso em uma solução formada por água e sulfato de zinco, a placa de zinco, ao sofrer a oxidação, libera elétrons, formando o cátion Zinc+2, que permanece na solução. Com isso, a placa tem um tamanho diminuído e a solução fica com excesso de cátions. Um cátodo de cobre, formado por uma placa imerso em uma solução formada por água e sulfato de cobre, CuSO4, na solução existem cátions sobre Cu+2, os quais, ao receber os elétrons vindos do ânodo, transformam-se em cobre sólido e aderem-se à placa. Com isso, a placa tem um tamanho aumentado e a solução fica com deficiência de cátions. Uma ponte salina formada por uma solução de água e cloreto de potássio KCl, que possui cátions potássios K+, e ânions cloreto Cl-, durante o funcionamento da pilha, cátions da ponte salina descolocam-se para a solução do cátodo e os ânions da ponte salina descolocam-se para as soluções do ânodo. Um fio condutor conecta o ânodo ao cátodo. A pilha de Daniell, como é conhecida, é um experimento clássico e fácil de se realizar e que ilustra com propriedade os fenômenos elétricos de uma reação de oxirredução com formação de íons. Bom, agora temos como objetivo desse experimento entender o funcionamento de uma pilha à base de batata, explorando os conceitos químicos. Para o nosso experimento, iremos fazer uma pilha de batata. Bom, os ingredientes que vamos utilizar será meia batata, duas plaquinhas de 1 cm por 3 cm, uma de cobre e outra de zinco, 2 pedaços de fio de cobre flexíveis comum de 30 a 40 cm com presilhas, 1 multímetro ou 1 voltímetro comum também. Para a montagem da pilha de batata, basta colocarmos os dois eletrodos espetados na metade da batata, lembrando que é extremamente importante que eles estejam distantes um do outro. Em cada uma das placas, a de zinco e a outra de cobre, posicionamos um fio elétrico com as presilhas nos dois polos do voltímetro. Os princípios de funcionamento da pilha de batata é que os fios elétricos que estão ligados a batatas e ao multímetro servem de condutores para a corrente elétrica gerada a partir da oxidação e redução, que ocorre em relação aos eletrodos de cobre e zinco. A batata em si irá funcionar como uma ponte salina, permitindo que os íons transmitam de uma placa a outra.
resultado do nosso experimento é que dois metais diferentes colocados no meio líquido condutor de eletricidade formam uma pilha elétrica. Nos metais aparecem cargas de polaridades opostas, manifestando-se uma diferença de potencial entre eles que dependem de sua natureza. Escolhendo-se de modo apropriado os metais, pode-se ter tensões de mais de 1 volt. No nosso caso, os dois metais são formados pela moeda de cobre, que é o nosso polo positivo, e o parafuso, que é o nosso polo negativo. O meio líquido condutor é justamente a batata. O ânodo, um metal como o zinco, com eletrodos negativos, e um cátodo, cobre, que possui eletrodos positivos. O ácido dentro da batata forma uma reação química com o zinco e o cobre, que libera elétrons, que fluem de um material para o outro. Nesse processo, a energia é liberada. Aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula, sabemos que a moeda é o agente oxidante, enquanto o parafuso é o agente redutor.